Os dados do altímetro dos engenheiros confirmaram o sucesso do primeiro voo de teste em que o helicóptero apenas efetuou uma trajetória vertical. Na figura está representado o gráfico da altitude do helicóptero em função do tempo. Considera que o helicóptero pode ser representado pelo centro de massa, modelo da partícula material. O gráfico permite concluir que, muito rapidamente, no intervalo de tempo de 0 para 1, nós verificamos que o helicóptero tem uma posição constante, o que significa que não se afasta do ponto de partida. Da mesma forma, do intervalo de tempo de 1 para 2, verifica-se que o declive do gráfico é um declive constante. Uma vez que o declive deste gráfico corresponde à bola da velocidade, então a velocidade é constante e por isso o movimento não pode ser uniformemente acelerado, é apenas uniforme. No intervalo de tempo de 2 para 3, o helicóptero não descreve uma trajetória retilínea, uma vez que ele está em repouso, e verifica-se no intervalo de tempo de 3 para 4, o helicóptero aproxima-se da posição inicial, o que significa que ocorreu uma inversão de sentido de movimento. Ou seja, a opção correta será a opção D. No exercício 1.1.2, para determinarmos o trabalho da força gravítica, nós sabemos que o trabalho da força gravítica é assimétrico da variação da energia potencial gravítica. Em particular, quando o helicóptero está a subir, a energia potencial gravítica irá aumentar, o que significa que o trabalho terá que ser um trabalho negativo. Portanto, as hipóteses A e B estarão excluídas. Sabemos nós que a variação da energia potencial gravítica poderá ser calculada por mv vezes a variação da altura. Nós sabemos que a massa é de 1,8 kg, o G é a terça parte da aceleração gravítica da Terra, a variação da altura é 3 metros, portanto está menos 18 Joule. Portanto, a opção correta será a opção C. No exercício 1.1.3, aqui temos a informação de que a velocidade é constante. Ora, se a velocidade é constante, a aceleração é nula. Se a aceleração é nula, a força resultante, que é igual ao produto da massa pela aceleração, também será nula. Se a força resultante é nula, significa que, havendo duas forças a serem exercidas no sistema, estas forças terão que ser simétricas, portanto a opção correta será a opção B. Para calcularmos o valor da velocidade, podemos usar a relação em que multiplicamos a velocidade angular pelo raio. Ora, a velocidade angular é igual ao deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo. O deslocamento angular, nós sabemos que são realizadas 2.400 rotações e cada rotação corresponde a um deslocamento angular de 2 π radianos. O intervalo de tempo é de 60 segundos e o raio será metade de diâmetro, portanto terá cerca de 0,6. A opção correta será a opção C. Neste exercício é descrito o movimento da sonda, sendo que a sonda, desde o ponto A até o ponto B, segue uma trajetória retilínea e é atuada por três forças. O peso, a força F, que é perpendicular à direção do movimento, e ainda a força de arrasto, que é algo semelhante a um atrito, neste caso é a força de resistência do ar. O que nós sabemos é que a sonda, temos aqui a massa da sonda, tem uma velocidade inicial, ou seja, no ponto A, 16.500 km por hora. Sabemos que há uma redução de 55% da energia cinética e a força de arrasto será aproximadamente 30 vezes superior à força gravítica e pretendemos determinar a distância D para que ocorra esta diminuição da energia cinética. Ora, claramente, a expressão que mais se adequa a ser aplicada neste exercício será o teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. Nós sabemos que o trabalho da força resultante é igual à soma do trabalho de todas as forças, portanto teremos o trabalho da força F, perpendicular ao deslocamento, o trabalho da força gravítica e o trabalho da força de arrasto exercida na sonda será igual à variação da energia cinética. Vamos substituir a força F vezes a distância percorrida vezes o cosseno de 90 graus. A força gravítica será dada por mg vezes a distância vezes o cosseno de 80 graus. Temos ainda o trabalho da força de arrasto, que será igual a 30 vezes a intensidade do peso, vezes a distância percorrida, vezes o cosseno de 180 graus, uma vez que esta força tem sentido oposto ao movimento. Isto é igual a menos 0,55, portanto, menos 55% da energia cinética do início. Portanto, o meio da massa vezes o quadrado da velocidade no ponto A. Ora, nós aqui conseguimos fazer algumas simplificações. O cosseno de 90 graus é zero. Se eu dividir o primeiro e o segundo membro por massa, consigo simplificar aqui a massa do exercício. E daqui conseguimos retirar que o valor de G, que são 10 terços vezes D, vezes o cosseno de 80 graus, mais 30 vezes 10 terços vezes D vezes menos 1,
é igual a menos 0,55 vezes 0,5 vezes o quadrado da velocidade inicial. Aqui vamos ter que fazer uma conversão, porque a velocidade está em km por hora, 16.500 km por hora, portanto será igual a 16.500 vezes 10 elevado a 3, conversão para metro, a dividir por 3.600 segundos, ao quadrado. Isto dá uma distância de aproximadamente igual 5,8 vezes 10 elevado a 4 metros. No exercício seguinte, é referido um conjunto de reações onde a partir de dióxido de carbono se regenera oxigênio. Na primeira questão, relativamente ao estado de oxidação do elemento carbono, ora, no dióxido de carbono, uma vez que o número de oxidação do oxigênio é de menos 2, então o carbono será mais 4, uma vez que a soma dos números de oxidação de cada um dos átomos está igual à carga elétrica da partícula, que neste caso será igual a 0. Aplicando a mesma regra, se aqui o número de oxidação do oxigênio é de menos 2, o do carbono será de mais 2, verifica-se que o elemento carbono sofre uma redução, uma vez que o seu número de oxidação diminui em 2 unidades, portanto, estas duas opções estarão excluídas. Como o dióxido de carbono se está a reduzir, então ele funciona como uma espécie oxidante. Significa que a opção correta será a opção B. Calcula o número de módulos MOXIE necessários para produzir 1000 kg de oxigênio em 365 dias. Concede que cada módulo retira numa hora 16,70 gramas de dióxido de carbono da atmosfera marciana e que a transformação ocorre com rendimento de 50%. Então, usando a estequiometria da reação, eu verifico que, na primeira reação, por cada 1 mol de CO2, eu obtenho 1 mol de O2-. Depois, na segunda equação, eu verifico que, por cada 2 mol de O2-, eu obtenho 1 mol de O2. O que significa que, para que eu tenha 2 mol de O2-, eu necessitarei de 2 mol de dióxido de carbono. Resumindo, por cada 2 mol de dióxido de carbono consumido, eu obtenho 1 mol de O2. Esta será a primeira relação. Ora, a massa que é regenerada de dióxido de carbono é 16,70 gramas por cada hora. Então, o módulo em 1 hora regenera uma quantidade de dióxido de carbono que será igual ao quociente entre a massa e a massa molar. Portanto, 16,70 gramas a dividir por 44,01. Portanto, 16,70 a dividir por 44,01 está a 0, aproximadamente 38 mol. Portanto, usando esta estequiometria, se por cada 2 mol de dióxido de carbono nós conseguimos regenerar 1 mol de O2, então, para 0,38 mol de dióxido de carbono, nós de oxigênio iríamos regenerar X, e este X dá 0,19 mol de O2. Esta será a quantidade esperada, mas nós sabemos que o rendimento é apenas 50%. Portanto, a quantidade obtida de O2 será igual a 50% de 0,19, que dá aproximadamente igual a 0,095 mol. Este será o valor da quantidade de oxigênio regenerado ao longo de 1 hora por um módulo. Ora, se for ao longo de 1 ano, qual é a quantidade de oxigênio regenerada? Portanto, a quantidade de O2 regenerado em 1 ano será igual a 365 dias, cada dia tem 24 horas, e em cada hora nós regeneramos 0,095 mol. Portanto, usando o valor não aproximado, nós vamos ter este valor dividido por 2 e este valor vezes 0,5.
multiplicando por 365 e por 24, temos 831 mol. Logo, a massa que é obtida de oxigênio será igual a 831 vezes 32. Dá cerca de 26,6 kg. Ou seja, 26,6 vezes 10 elevado a 3 grama. Então, se o módulo em um ano me permite obter aproximadamente 26,6 kg de oxigênio, então quantos serão os módulos que ao longo de um ano me permitirão recuperar 1000 kg de oxigênio? Chama aqui a atenção para o facto que o número de módulos tem que ser número inteiro, não é? Portanto, este será 1 expoente 6 em grama, a dividir por este valor, e está-me cerca de 37,6. Portanto, vamos ter que ter um total de 38 módulos. Na questão 3.1, é referida à molécula de metano. Nós sabemos que a molécula de metano tem uma geometria, que é uma geometria tetraédrica, e apesar de ter 4 ligações polares, a molécula toda é uma molécula apolar. Portanto, será tetraédrica e apolar. Nós sabemos que os isótopos são átomos do mesmo elemento químico que diferem no número de neutrões. Neste caso em particular, nós sabemos que a fração molar do isótopo de carbono 13 é de 0,0108. Vamos calcular o número de átomos de carbono 13 que há em miligrama de metano. Ora, destaca-se aqui o pormenor de que por cada mol de metano temos uma mol de carbono, então nós conseguimos calcular, em primeiro lugar, a quantidade de metano que há em miligrama. Portanto, dividimos a massa pela massa molar, que é 16,05. Portanto, isto dá um resultado de 62,3 mol. Agora vou calcular, e vou reforçar aqui, que a quantidade de carbono também será igual a 62,3 mol, porque a estequiometria é de 1 para 1. Neste caso, a quantidade de isótopo 3, átomo de carbono, será igual a 0,0108 vezes a quantidade de carbono, dá 0,673 mol, e o número de átomos de carbono é igual a 0,673 vezes 602 vezes 10 elevado a 23, que dá um total aproximadamente de 4,05 expoente 23. Num átomo de carbono no estado fundamental, ora, realizando a configuração do carbono para o estado fundamental, que é um S2, 2S2, 2PX, 2PY e 2PZ, 110, sabemos que elétrons de valência temos 4, os elétrons de valência são os que estão aqui no segundo nível de energia, 4 elétrons de valência distribuídos por 3 orbitais. Portanto, a opção correta será a opção B. Na figura temos uma fórmula de estrutura e a família é a família dos álcoois. O grupo que aqui está representado é o grupo hidroxilo, que é característico dos álcoois. Um navio transporta metano acondicionado em tanques. Um tanque contém 1,17 vezes 10 elevado a 5 kg de metano liquefeito, com uma massa volúmica de 0,4241 grama por cada centímetro cúbico. Calcula a massa que seria possível transportar caso a substância estivesse no estado gasoso em condições de pressão e temperatura normais. Portanto, o que nós vamos fazer vai ser uma coisa mais ou menos simples. Nós sabemos que se a densidade é igual à massa sobre o volume, logo, o volume do tanque, que é igual ao volume do metano liquefeito, será igual à massa sobre a densidade. A massa é 1,17 vezes 10 elevado a 5 kg, vezes 10 elevado a 3, estou a converter para grama, porque a massa volúmica vem em grama por centímetro cúbico. Isto será igual a 0,4241 grama por centímetro cúbico. Portanto, 1,17 vezes 10 elevado a 8, a dividir por ponto 4241. Isto dá cerca de 2,76 vezes 10 elevado a 8. Isto está em centímetro cúbico.
Ora, converter de centímetro para decímetro cúbico, vamos ter que deslocar aqui a ordem de grandeza em 3 unidades, portanto vai ficar 2,76 vezes 10 elevado a 5 decímetro cúbico. Conhecendo agora o volume do recipiente, vamos admitir que o mesmo contém metano, mas no estado gasoso, e em condições PTN. Portanto, eu agora consigo calcular a quantidade de metano em condições PTN, que ocuparia o mesmo volume. Vou dividir o volume pelo volume molar. Portanto, isto vai ficar 2,76 vezes 10 elevado a 5, a dividir por 22,4. Aqui é a conversão para decímetro cúbico. Agora estou a calcular a quantidade associada, dá 1,23 vezes 10 elevado a 4. E finalmente, calculo a massa. A massa será igual à quantidade vezes a massa molar, 1,23 vezes 10 elevado a 4 vezes 16,05. É um total de aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 5. Aqui a equação termoquímica tem a informação da variação da entalpia, e na variação da entalpia nós temos um valor negativo, sendo que, se o valor é negativo, a reação é exotérmica. Se a reação é exotérmica, significa que a energia é libertada e não é consumida. Agora, qual é o valor da energia libertada? A massa de metano é 1,17 expoente 5. Vou calcular a quantidade de CH4, será igual à massa sobre a massa molar, 1,17 vezes 10 elevado a 8, a dividir por 16,05. Então, um total de 7,3 expoente 6 mol. Agora, em termos estequiométricos, a proporção é por cada 1 mol de metano é libertado 890 kJ, logo a energia libertada será igual a 7,3 vezes 10 elevado a 6 mol vezes 890 vezes 10 elevado a 3. Portanto, este valor será cerca de 6,49 vezes 10 elevado a 12 joule. Portanto, a opção correta será a opção A. O dióxido de carbono ao reagir com a água da chuva origina um ácido fraco e um ácido carbónico. A primeira ionização é traduzida por esta equação. Quais são as duas espécies que resultam na segunda ionização do ácido carbónico? Ora, na segunda ionização, a partícula que vai reagir é o íon hidrogênio ao carbonato, portanto é o HCO3-. Quando reage com água, origina o íon carbonato e ainda o íon hidrónio. Portanto, a opção correta será a opção D. O gráfico representa o rendimento da reação de formação do trióxido a diferentes temperaturas, a pressão de uma atmosfera em sistema fechado. O que nós conseguimos verificar por este gráfico é que, com o aumento de temperatura, a percentagem de conversão do SO3 vai diminuir, o que significa que, quando a temperatura se eleva, se esta espécie vai diminuir, então significa que a reação evolui no sentido inverso. Se a reação evolui no sentido inverso, significa que a reação no sentido direto será uma reação exotérmica, sendo endotérmica no sentido inverso. Então a reação considerada no sentido direto é uma reação exotérmica, portanto endotérmica não, e verifica-se que a constante de equilíbrio à temperatura de 800 será inferior à temperatura de 400, uma vez que a percentagem de conversão num produto de reação vai diminuir. Portanto, a opção correta será a opção A. Preveja de acordo com o princípio de Chatelier o que aconteceria ao rendimento da formação do trióxido de enxofre se, para uma temperatura constante, a pressão aumentar. Então, muito rapidamente, o que nós sabemos é que, de acordo com o princípio de Chatelier, quando um sistema inicialmente em equilíbrio é perturbado, o mesmo evolui no sentido em que a perturbação é contrariada. Neste caso em particular, a perturbação corresponde ao aumento da pressão como consequência da diminuição do volume. Então o sistema irá evoluir no sentido em que a pressão se reduz. Ora,
Neste caso, para reduzirmos pressão, teremos que reduzir a quantidade total de espécies gasosas. Quando a reação evolui no sentido direto, conseguimos ver porque por cada 3 mol de gás que seja consumido, nós obtemos apenas 2 mol do produto de reação, portanto a quantidade total de espécies gasosas irá diminuir. Então vamos escrever exatamente isso. E dizemos o seguinte: o aumento de pressão resultante da diminuição do volume conduz à evolução do sistema no sentido da diminuição da quantidade de espécies gasosas, de forma a que ocorra diminuição da pressão. O sistema evolui no sentido direto. Para a mesma quantidade de reagente, a quantidade de SO3 obtida será maior quando ocorre aumento da pressão. Logo, o rendimento da reação aumenta. A erupção de um vulcão pode libertar energia suficiente para vaporizar a água de um lago. Calcula a energia que seria necessária para vaporizar 59.400 metros cúbicos de água no estado líquido à pressão atmosférica normal. Admita que a massa volúmica da água é de 1 grama por cada centímetro cúbico, a temperatura inicial da água 18 graus Celsius e a entalpia de vaporização da água 2,26 expoente 3 kJ por cada quilograma. Aqui obviamente falta um valor, que é o valor da temperatura de ebulição da água. E a temperatura de ebulição da água nós vamos considerar de 100 graus Celsius e, portanto, a variação de energia total será igual à soma da variação da energia necessária para o aquecimento e ainda a variação da energia associada à vaporização. Ora, substituindo pelas respectivas expressões, aqui ficamos com mc vezes a variação de temperatura e aqui com m vezes a H de vaporização. Ora, para calcularmos a massa, nós temos o volume e temos a densidade. Nós sabemos que o volume serão de 59.400 metro cúbico. Ora, como a densidade se apresenta em centímetro cúbico, vou fazer a redução de metro para centímetro cúbico, multiplico por 10 elevado a 6. Multiplico agora pela densidade, que é de 1 grama por centímetro cúbico, e este será o resultado da massa em grama. Uma vez que a capacidade térmica mássica, bem como a entalpia de vaporização se apresentam na unidade da energia por cada quilograma, então vou fazer aqui a razão por 10 elevado a 3, e portanto neste momento a massa está em quilograma. Multiplico aqui por 4.180, a variação da temperatura será de 100, que é a temperatura final, menos a 18, que é a temperatura inicial, e depois ainda tenho o valor de 2,26 vezes 10 elevado a 6. Que é elevado a 6, porque o valor apresenta 100 kJ, portanto, a converter de kJ para joule. Portanto, este resultado será igual a isto é um total de 1,55 expoente 14 joule. A cinza vulcânica é responsável pela adição de iões metálicos à água em lagos e cursos de água. O hidróxido de ferro é um sal pouco solúvel. O equilíbrio de solubilidade é expresso por esta equação. O produto de solubilidade é de 4,10 a expoente menos 15 à temperatura T. Qual é o valor da solubilidade? Portanto, estequiometricamente, por cada 1 mol de hidróxido de ferro que se consiga dissolver, então teremos 1 mol de cátion de ferro e o dobro em cátion hidróxido. De acordo com a relação estequiométrica, podemos estabelecer também a relação entre o produto de solubilidade e a solubilidade. Neste caso será igual à solubilidade vezes 2s ao quadrado, o que significa que a solubilidade será igual à raiz cúbica do Kps sobre 4. Portanto, isto será igual à raiz cúbica de 4,10 vezes 10 elevado a menos 15 sobre 4. Isto terá que ser próximo de 1 vezes 10 elevado a menos 5.
Portanto, só pode ser a opção C. Para prever erupções vulcânicas, os cientistas monitorizam a atividade sísmica com sismógrafos. Os sismos geram, entre outros tipos de ondas, ondas transversais e longitudinais. O epicentro de um sismo ocorre a 32.200 km numa estação sismográfica, sendo as ondas secundárias detectadas 4,8 minutos depois das ondas primárias. Admite uma propagação em linha reta e considera que as velocidades se mantêm constantes durante todo o percurso. A velocidade de propagação das ondas P será de 8 km por segundo. Qual é a velocidade de propagação das ondas S? A distância percorrida pelas ondas primárias será igual à distância percorrida pelas ondas secundárias, que será de 3.220 km. Ora, como nós temos a distância e temos a velocidade das ondas primárias, vamos determinar o intervalo de tempo de propagação das ondas primárias. Se a velocidade é igual à distância ou intervalo de tempo, então nós sabemos que o intervalo de tempo será igual à distância percorrida sobre a velocidade. Logo, o intervalo de tempo de propagação das ondas primárias será 3.220 a dividir pela velocidade, que é de 8, portanto, isto dá cerca de 3.220 a dividir por 8, que é de 402,5 segundos. De acordo com o desfazamento de 4,8 minutos, então significa que o intervalo de tempo das ondas secundárias será igual a 402,5 mais 4,8 vezes 60. Isto dá 690,5. Uma vez que temos o intervalo de tempo de propagação e a distância de propagação, também é possível calcularmos a velocidade média. Portanto, a velocidade média de uma onda secundária será igual à distância sobre o intervalo de tempo de propagação da onda secundária, portanto será 3.220 a dividir por 690,5, que dá um total de 4,7 km por segundo. Ora, neste exercício temos um rapaz que deixa cair uma pedra verticalmente num algar. Um algar é um buraco. O que acaba por acontecer é que a pedra, durante a queda, vai bater num bocado de água, vai fazer um barulho, e esse barulho, essa onda sonora, vai se propagar novamente até à abertura. O que nós sabemos é que a distância percorrida na descida e percorrida na subida pela onda sonora há de ser exatamente a mesma. Porém, temos aqui uma diferença. É que o movimento de queda é um movimento com velocidade variável, um movimento uniformemente acelerado, enquanto a onda sonora se vai propagar com uma velocidade que é aproximadamente constante. Ora, partindo desse princípio, nós sabemos que, uma vez que a altura de queda será igual à altura de subida, e na queda temos um movimento uniformemente acelerado de um corpo que parte do repouso, então nós sabemos que o meio de G vezes o tempo de queda ao quadrado será dado por velocidade do som vezes o tempo de subida. Mas nós também sabemos que se o intervalo de tempo total, desde que a pedra largada até o som ser ouvido é 3 segundos, significa que o tempo de queda mais o tempo de subida será igual a 3. Onde podemos retirar que o tempo de subida será igual a 3, subtraído pelo tempo de queda. Ora, neste caso nós conseguimos simplificar esta primeira equação e vai ficar que 5 vezes o tempo de queda ao quadrado será igual à velocidade do som vezes 3 menos o tempo de queda. Ora, como nós consideramos que a velocidade do som é 340 metros por segundo e não há resistência do ar, por isso no movimento de queda é um movimento que é uniformemente acelerado, então ficará que 5 vezes o tempo de queda ao quadrado mais 340 vezes o tempo de queda menos 340 vezes 3, isto será igual a zero. E daqui vamos determinar o valor do tempo de queda. Então nós aqui temos 5, aqui temos 340 e aqui temos menos 340 vezes 3. Portanto, passamos a ter então o tempo de queda, dá-me duas raízes, uma raiz é negativa, portanto obviamente não tem significado físico,
Portanto, o valor dá-me 2,88. Assim sendo, o tempo de propagação do som será igual a 3 menos 2,88, que será igual a 0,12 segundos. E quando nós fazemos o quociente entre o tempo de queda e o tempo de propagação do som, ou seja, 2,88 dividido por 0,12, isto será aproximadamente, deixa eu confirmar o valor, está um total de 24. A queda da pedra na superfície da água origina uma onda circular, como se apresenta na figura. Na imagem, as zonas mais claras correspondem a cristas e as zonas mais escuras a vales. Admite um diâmetro de 3 metros. Portanto, se o diâmetro é de 3 metros, o raio será de 1,5 metro. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 frentes de onda. Significa que o comprimento de onda é 1,5 sobre 5, que dá 0,3 metro. Temos a velocidade. Nós sabemos que a velocidade será igual ao comprimento de onda vezes a frequência, o que significa que a frequência há de ser igual ao valor da velocidade sobre o comprimento de onda. Para calcularmos a velocidade, nós dividimos a distância pelo intervalo de tempo de propagação e pelo comprimento de onda. Portanto, nós sabemos que a frente da onda atinge a margem num intervalo de tempo de 3 segundos, significa que vai percorrer 1,5 metros em 3 segundos, sendo que o comprimento de onda é de 0,3, portanto 1,5 a dividir por 0,3 dá 5, 5 terços dá 1,6 Hz. Portanto, a opção correta será a opção C. Com o objetivo de determinar as características de uma pilha, um grupo de alunos monta um circuito elétrico, temos uma pilha, um reóstato e um interruptor. Temos dois aparelhos de medida, portanto, o voltímetro é intercalado em paralelo e o amperímetro será em série, portanto, o voltímetro será o aparelho X e o amperímetro será o aparelho Y. Portanto, o voltímetro será o X e está intercalado em paralelo com a pilha, portanto, será a opção A. A força eletromotriz é determinada antes da montagem do circuito com uma única medição direta. Descreve-se o procedimento e explica o seu fundamento. Ou seja, para determinarmos a força eletromotriz, é determinada medindo a diferença de potencial nos terminais da pilha em circuito aberto. Agora, porque é que ao determinarmos a diferença potencial em circuito aberto, este valor corresponde ao valor da força eletromotriz? Então a explicação é muito simples. Como em circuito aberto a corrente é igual a zero e a diferença potencial é igual à diferença da força eletromotriz e do produto da resistência interna pela corrente, então a diferença potencial será igual ao valor da força eletromotriz. Ao traçar o gráfico da tensão em função da corrente, os alunos perceberam que um dos pares de valores experimentais não acompanhava a tendência linear. Decidiram eliminar este par de valores. Ok. Então, procedemos da seguinte forma. Nós sabemos que a nossa variável independente, portanto, a variável que está no eixo X, será a corrente, e sabemos que a variável dependente será a tensão. Então, os valores de corrente serão ponto 1, ponto 21, ponto 32, ponto 38, só deslogar aqui a máquina, ponto 61, ponto 61 e ponto 74. Agora, nos valores da diferença potencial temos 8.41, 805, 7,58, 6,01, 6,31 e 5,70. Ok. Vamos representar o gráfico. Vamos ver qual é o ponto que está claramente fora da linha de tendência. Portanto, nós vemos que este ponto aqui está claramente fora da linha de tendência, o que não faz muito sentido. O que significa que este é o ponto que tem valores de 0,38, 6,01, portanto, será aqui o quarto ponto. Como é que nós procedemos agora? Vamos então aos nossos dados e eliminamos esta linha. Okay? Quando regressamos ao gráfico,
conseguimos perceber que agora sim os pontos estão quase todos sobre a linha de tendência. Neste caso, fiquei com uma equação do género y igual a de x mais b, o declive é igual a menos 4.2845 e a ordenada na origem é de 8.9067. Pronto. Vamos ter aqui o gráfico. Então, primeira questão. Identifica o par de valores experimentais que os alunos eliminaram. Portanto, foi aqui este quarto par que foi eliminado. Apresenta a equação da reta de ajuste do gráfico da tensão em função da corrente para os 5 ensaios considerados. Então, nós temos que a tensão, com dois algarismos significativos, será igual a 8,9 menos 4,3 vezes a corrente. Okay? Esta será a nossa equação. De acordo com as solicitações que nos são apresentadas no exame, devemos indicar as características da pilha. As características da pilha serão a força eletromotriz, que corresponde a 8,9 volt, com dois algarismos significativos, a resistência interna de 4,3 ohm. Okay? Neste caso, a diferença potencial apresenta-se em volt e a corrente apresenta-se em ampere.